Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em nossa igreja local, Igreja Evangélica Exemplo da Fé, situada na rua José Pires de Campos Sobrinho, número 1017, bairro Jardim Pires de Campos 2. E como a gente havia combinado, né? Estamos aqui hoje, dia 15, a partir então das 20 horas, para estar fazendo essa live muito especial, a última live do ano, e vamos tratar um assunto muito importante sobre cessacionismo e continuismo. E mais uma vez está aqui conosco presbítero, professor de teologia, Fábio Roberto Pignatari, que também é doutor, é advogado, formado em Direito. E mais uma vez, professor, muito obrigado. Eu estava hoje vendo, dia 17 agora de janeiro, né? Correndo do próximo ano, a gente está aí completando aí uns 6 anos de amizade junto, essa parceria aí. O professor Fábio é um dos professores nossos do Núcleo de Teologia. Também é sempre uma honra estar mais uma vez aprendendo com o senhor. Vamos aprender muito, uma noite de muito aprendizado. E também peço a você que está aí nos assistindo, se você quiser comentar, fazer alguma pergunta, na medida do possível a gente vai respondendo. E também, se o som estiver aí legal, se estiver escutando bem legal aí, uma vez o professor fizemos uma transmissão, umas meia hora, e foi ver que o som não tinha som. Professor, muito boa noite, Deus abençoe mais uma vez. Amém. Chegou o dia, né? Chegou o dia. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma live aí. Eu tenho certeza que a gente aprende muito e fica naquela expectativa de que as pessoas que venham a ter contato com esse vídeo, com essa aula, também possam aprender, possam desenvolver, sobretudo criar aquele desejo de estudar mais e mais a palavra do Senhor, né? Hoje a gente tem visto, infelizmente, que a palavra tem ficado em segundo plano, né? Mas graças ao bom Deus, que em algumas igrejas ainda a palavra ela é colocada como principal, o estudo da palavra, né? Como o pastor disse, já faz um tempo que a gente tem uma amizade. A gente, na medida do possível, tem colaborado aqui com o núcleo de teologia da igreja e, com certeza, estudar a palavra de Deus é algo gratificante, é algo que nos deixa muito feliz, né? Aprender das coisas de Deus sempre é muito bom. Estamos aqui à disposição, como o pastor falou, se alguém tiver alguma dúvida, só não faz pergunta difícil, né? Se fizer pergunta difícil, a gente não souber no momento, tenho certeza a gente vai procurar e tal, e na medida do possível vai estar respondendo, né? A gente preparou algo interessante aí acerca dos dons. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito crescimento para todos nós. Professor, antes de a gente entrar então nesse assunto, né, sobre os dons, se cessaram, se continuaram, a gente vai decorrer a esse tema. Eu quero fazer um convite, quero convidar você que tem interesse em estudar teologia, em estudar a Bíblia Sagrada, entre em contato conosco. Nós temos no nosso núcleo de teologia, os alunos já estão de férias, né, professor? Férias, a gente só vai voltar então na segunda quinzena de janeiro. E você que quer começar aí o ano 2024, se aprofundando no conhecimento bíblico, teológico, recomendo você vir fazer uma aula sem compromisso, conhecer nosso material, as aulas, os alunos. Será um prazer em recebê-los em nosso grupo. Professor, então vamos lá. A gente marcou então esse dia, né, para a gente falar sobre cessacionismo e continuismo. Até esse tema foi um irmão amigo meu, o senhor conhece, o Gustavo. Falei com ele que a gente ia fazer uma live, né, uma transmissão. Foi aluno, né? Foi aluno de teologia. Eu falei, Gustavo, fala um tema bom aí. Aí ele mandou esse tema. Eu falei, vai ser esse então. Depois eu converso com ele no particular, então. Mas o Senhor, querido, Deus abençoe o Gustavo. Também chegou
alguns irmãos aí, irmão Alô, que Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus Cristo, está acompanhando aí essa live. Bom, tem vários trechos bíblicos que falam a respeito dos dons espirituais, mas quando a gente pega o capítulo 12 de 1 Coríntios até o capítulo 14, Paulo ele vai tratar mais detalhadamente a respeito dos dons espirituais que o Espírito Santo Deus então concede à igreja, né? E esses dons eram indispensáveis na vida da igreja primitiva e também é indispensável para nós, para a igreja hoje, corpo de Cristo. Deus ele quer que esses dons continuem ou não, né? O professor vai falar sobre os dons espirituais, as classificações dos dons, embora ali no capítulo 12 fale de alguns diversos dons espirituais, mas não são todos ali, ele está tratando alguns específicos. E ele fala algo interessante no capítulo 12, o apóstolo Paulo, dizendo que há várias manifestações, né, vários dons, mas que procede de um Deus verdadeiro, né, porque a crença ali na cidade de Corinto é que existia vários deuses, que havia várias manifestações. Ele fala que há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, né, que provém do único Deus verdadeiro. O professor Fábio vai falar sobre então a respeito acerca dos dons espirituais e as classificações dos dons espirituais. Depois a gente vai falar sobre se a gente está usando esses dons corretamente ou não, né? Como que a gente está usando esses dons, está conformidade com a palavra de Deus. E depois, para encerrar, a gente vai falar sobre o cessacionismo, né? Que deduzem que os dons encerraram, ou alguns encerraram. Isso, professor? Sim. O pastor já passou o cronograma aí, né? Mas eu acho interessante, antes da gente entrar nessa questão, porque o fato de às vezes a gente dar aula de teologia, a gente acaba se tornando um pouquinho didático, né? Então, antes da gente entrar propriamente no tema, eu acho interessante a gente dar noções do que são dons, né? O que a Bíblia fala acerca dos dons, para daí a gente entrar realmente nesse ponto, né? Porque seria muito simples, o pastor viria aqui e perguntaria, os dons cessaram? Eu falava, não, pronto, vamos embora, tchau, acabou a live, né? Então assim, vamos tentar trabalhar um pouco essa questão dos dons. Eu acho importante a gente entender o que é o dom, para que o dom serve, por que Deus capacitou o homem de dons, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma base para entender. Os dons foram somente utilizados num determinado momento da igreja? Ou os dons pela finalidade deles, pela necessidade, enfim, eles ainda permanecem na igreja hoje, né? Que acho que é o ponto que a gente quer responder através dessa live, né? Então assim, quando a gente fala de dom, a gente está falando do quê? A gente está falando de um presente, de uma dádiva, de algo dado por Deus. O pastor já falou aqui, né? Há uma diversidade de dons. E quem concede esses dons, né, em 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer que é o mesmo Espírito. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois um pouquinho mais para baixo ali, ele vai dizer no capítulo 12 que o Espírito dá a cada um segundo o desejo dele. É ele que decide como ele vai dar, a quem ele vai dar, né? O verso 7 do 12, salvo engano, diz que é dado para aquilo que for útil, enfim, né? Dom não é para a gente fazer espetáculos, fazer show, mostrar que a gente é mais espiritual ou menos espiritual do que alguém. Por isso que é interessante a gente definir bem. Então, dom seria uma dádiva, um presente de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, né? Existem 3 trechos da Bíblia que falam acerca de dons. E aí, para fins de facilitar somente o nosso entendimento, eles foram classificados, né? Houve uma classificação. Então, por exemplo, nós temos dons de serviço. Hoje aqui nós vamos falar especificamente de espiritual, mas vamos dar um geral primeiro. Existem dons de serviço. Aonde está isso? Está lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 6 até o verso 8. A gente vai lendo ali, vai falar de diversidade de dons ali também, há diferentes dons,
E aí vai dizer, ministério, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Olha que interessante, né? Um dom de misericórdia, né? Então são dons de serviço, estão previstos ali em Romanos 12. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, no verso 11, nós temos aquilo, né, que teologicamente a gente chama de dons ministeriais, né? Que seriam apóstolo, que esse que dá um problemão com os sensacionistas, né? Tem apóstolo, não tem apóstolo, enfim. Mas aí para o final da live a gente vai tentar explicar isso aí através da Bíblia, né? Então, ali cita apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Então seriam dons ministeriais, né? De administração ali da igreja. E aí, a parte onde nos interessa, né? Para esta noite, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8 até o verso 10, são definidos ali o que a gente chama de 9 dons espirituais, né? E esses dons espirituais também foram divididos de 3 em 3, para facilitar também a gente guardar, né? Memorizar, enfim, né? Foram divididos em dons de revelação, ou saber, que é a palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, e o discernimento de espíritos, que estão previstos ali entre os 9, tá? Então são dons espirituais que a gente chama de revelação ou saber. Uma outra categoria classificada são os dons espirituais de poder, que é aqui também aonde, né, os sensacionistas chamariam de extraordinários, que seria a cura e operação de maravilhas, além da fé, né, que está ali também como dom. Os sensacionistas dizem que hoje esses dons já não existiriam mais porque eles perderam a finalidade. A gente vai entrar nisso aí um pouquinho mais para frente. E por fim, os 3 últimos seriam de elocução, né? Que seria profecia, isso, elocução, né? Tem a ver com verbalizar, né? Com falar. Então é profecia, a variedade de línguas, né? Que é outra coisa que né? Até o pastor citou aí no começo, a gente vai falar se hoje está sendo utilizado da forma correta ou não, enfim, né? Já na época de Paulo, a gente vai ver que ele já estava admoestando ali a igreja de Corinto, né? Acerca de como utilizar, né? Porque assim, ali em Corinto, só fazendo um parênteses, ali em Corinto, capítulo 12, ele vai falar quais são esses dons, né? No 13 ele vai falar do amor, que não adianta a gente ter dom e utilizar ele sem amor. E no 14 ele é bem mais prático, como é que você faz com esses dons, né? Qual é a forma correta? Então ele vai falar da profecia. Um capítulo vai encaixando no outro. Sim. O amor é um caminho excelente para usar os dons. Não tem outra forma, né? Se a gente achar, tiver todos os dons e não tiver amor, de nada adiantaria, né? O capítulo 13 de 1 Coríntios é um capítulo muito lindo aí acerca do amor, né? Então assim, ali no 14 ele vai falar da profecia, quando um está profetizando, o outro espera, enfim, se alguém vai falar em línguas dentro da igreja, que haja intérprete, então ele dá algumas dicas, né? E aí depois a gente vai analisar hoje em dia se está acontecendo isso aí, tá? E que é muito importante, né? E que é o único que depende da manifestação de outro dom para que ele seja realizado, é a interpretação da língua, né? É um dom, né? Alguém fala em línguas estranhas e tem alguém que consegue traduzir, né? Trazer isso para a linguagem das pessoas ali. Então esse dom especificamente ele depende da manifestação do dom de língua, para ter alguém que interprete essa língua, tá? Os demais é capacitação, não que esse não seja, mas os demais o Espírito Santo dá, e na medida do possível, conforme a igreja necessita, conforme a igreja precisa, né? Esses dons vão sendo exercidos. Tudo para quê? Né? Vamos entrar já no ponto aqui da finalidade do dom, porque é importantíssimo, né? Eu uso o dom para quê? Eu recebo o dom para quê? Eu sou alguém especial, né? Algum super crente, alguém... Não, Deus tudo ele faz com um propósito,
tudo que Deus faz tem um porquê. Deus não faz nada sem ter um propósito, né? A querer alcançar algo através daquilo. E quando Ele dá dons, Ele também busca algo, Ele tem uma finalidade. Então, para que Ele capacita o homem de dons, né? O interessante, aí se o pastor puder ler para nós aí, 1 Coríntios 12, 7. Ali fala alguma coisa acerca dessa finalidade, né? Que é muito importante a gente saber. 1 Coríntios 12, o verso 7, pastor. 12, 7. Vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ah lá, tá vendo? Para o que for útil. Quando a gente fala de alguma coisa que é útil, é alguma coisa o quê? Alguma coisa para ser usada, né? Que vai trazer algum benefício, que vai ser usufruído, né? Uma coisa inútil, o que as pessoas fazem? Normalmente colocam no canto e desprezam, deixam lá, né? Ela não tem utilidade. Então o dom, quando Deus dá um dom, é para quê? Para aquilo que é útil. Ele tem uma finalidade, ele tem um porquê, né? E aí vamos tentar entender isso. Fica bem explicado quando Paulo está falando dos dons ministeriais lá em Efésios 4, o verso 12 e o verso 13 deixam bem claro algumas dessas finalidades aí para a gente entender, ó. Eu vou ler aqui rapidinho, Efésios 4, o verso 12 e o verso 13, diz assim, ó: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui a gente vê que o dom é dado para as pessoas para ser útil para outras pessoas, para a igreja, edificação da igreja, crescimento da igreja, aperfeiçoamento dos santos. E aqui então eu já quero falar uma coisa, porque os cessacionistas dizem que alguns dons não têm mais necessidade. Será que nós já estamos tão aperfeiçoados ao ponto de desprezarmos ferramentas que Deus nos dá para o nosso crescimento? Será que Deus tem essa ideia? Não, eu vou dar por um momento, eles já vão atingir a perfeição e não precisa mais. Será que, né? Porque a finalidade é nos aperfeiçoar, é edificar o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, é levar-nos à unidade da fé. Será que hoje as igrejas já estão nesse patamar, já estão nesse nível, que poderiam desprezar, deixar de lado algum dom? Os cristãos estão nesse nível. A gente vê que vem na sequência, como a gente falou, os cessacionistas dizem que o apóstolo já, né, esse dom ministerial já não existiria também. Vem na sequência, ele vai falar, dá alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aí ele vem para o aperfeiçoamento. Será que se Deus deu todos esses para que nós nos aperfeiçoássemos, cada um com a sua função, né? Cada um ensinando da sua maneira, cada um utilizando o dom como Deus lhe deu, né? Será que a gente pode, não, eu não preciso mais de apóstolo, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de profecia, né? É algo que nos parece um pouquinho incongruente, né? Se nós somos aperfeiçoados a cada dia até a vinda do Senhor, né? Nós não atingimos um patamar. A santificação é um processo que se inicia quando a gente aceita Cristo, e ela vai sendo trabalhada dia a dia. Nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia. E se temos ferramentas dadas por Deus para nos ajudar nesse aperfeiçoamento, por que a gente não vai usar? Por que a gente vai deixar de lado, né? Por que a gente vai menosprezar? Então eu acho, diante principalmente desses versículos que a gente leu de Efésios, falando da finalidade do dom, para que os dons foram dados para a igreja, a gente tem que observar que isso não pode ter ficado somente lá na igreja primitiva, na igreja apostólica. A igreja que Jesus vai vir buscar,
que é a sua noiva, que tem que se santificar, não é somente a igreja dos apóstolos, é a igreja ao longo da história até a parousia, né? Ou a segunda vinda. Depois a gente vai citar um versículo lá de Coríntios, 1:7, que deixa isso muito mais claro, né? Até se o pastor quiser citar e falar alguma coisa, fica à vontade, né? Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar assim, de maneira nenhuma que falte dons, né? Esperando que a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando ali para os irmãos, para a igreja de Corinto, né? De maneira que nenhum dom nos falte, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa manifestação está se referindo o quê? Até a segunda vinda, até a volta de Jesus Cristo. Tem uma passagem muito interessante também, professor. 13. Encaixando aí o que o senhor falou de Efésios capítulo 4, finalidade dos dons, né? Sim. Estou me segurando aqui para não entrar na questão se a gente está usando de forma correta ou não. Segurando um pouquinho. Mas nós já vamos falar disso. Vamos lá. Olha, o apóstolo Pedro fala na primeira carta, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro, né, da multiforme graça de Deus. Versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro que estava instruindo então os irmãos como usar os dons, né? Usar os dons espirituais para servir os outros, para servir outras pessoas. Professor, é interessante nesse versículo que o senhor leu, porque ele usa o termo despenseiro. Quem era o despenseiro? O despenseiro era aquele que alimentava a cozinha do palácio. Então tinha lá os cozinheiros, o que eles precisavam? A gente precisa de mais arroz. Então o despenseiro ia até a despensa, pegava o que era necessário, o que estava precisando e levava, né? Então quando ele faz essa comparação de despenseiros, né, ele está falando o quê? Olha, a igreja está precisando do quê? De cura, né? Tem muita gente enferma. Vamos buscar o quê? Entregar o dom de cura, né? Se a igreja está precisando de sabedoria, de entendimento das escrituras, eu não posso chegar lá e ficar falando em línguas. Por quê? Porque é a mesma coisa. A cozinha precisa do arroz, aí eu vou lá e pego um monte de óleo, né? Já que o pessoal gosta de fazer a comparação entre óleo e barulho dentro da igreja, né? Tá revestido no óleo, mas está precisando de arroz, não está precisando de óleo. Então assim, o administre aos outros. De novo, o dom não é para nós, não é para autopromovermos, não é para a gente. O dom é dado para que a gente utilize em benefício do outro, administre ao outro e vê o que o outro precisa. Está dando para segurar, né? A questão mas peraí, vamos lá. Mas pode perguntar, vamos lá. Surgiu uma pergunta: todos nós recebemos um dom? Ou mais um dom? A Bíblia diz que todos nós podemos receber. Agora todos vão. Há uma pergunta no final do capítulo 14, salvo engano, de 1 Coríntios. É ali que ele pergunta: por acaso são todos? Eu não lembro agora. Veio à mente o texto, mas eu não lembro qual é o capítulo, tá? Mas Paulo está discorrendo e ele diz assim, ó, é no final do 12, do capítulo 12, ó. Ele vai dizer aqui no 29, 12 e 29: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então aqui dá para a gente entender o que? Os dons estão disponíveis a todos. Tanto é que ele vai dizer no verso seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Então nós podemos buscar os dons.
E devemos fazer isso, é uma ordenança. Nós devemos pedir a Deus capacitação para nós servirmos ao nosso próximo, né? Para nós trabalharmos em favor do nosso próximo, em favor da igreja. Isso a gente tem que fazer, é ordenança, é mandamento. Só que todos nós vamos receber? Aí é o que a gente falou, o Espírito Santo dá a cada um para aquilo que for útil, né? Então, por exemplo, a igreja está bem num determinado ponto, eu vou querer um dom para tentar ajudar naquele ponto em que a igreja já está caminhando bem. Eu preciso ver aonde que ela estaria doente, né? Com algum tipo de problema, alguma dificuldade, e aí buscar em Deus para que Deus me ajude a ajudar a igreja a solucionar esse problema. Então, assim, os dons estão disponíveis a todos, né? Eu vejo que nem todos vão receber, né? Porque Deus sabe o que Ele faz, né? E muita gente às vezes tem uma aparência de humildade, mas se Deus der alguma coisa, essa pessoa corre o risco até de perder a salvação, né? De utilizar esse dom para outras finalidades, enfim, e acabar apostatando, ensinando heresias, enfim, é o que a gente vê muito. O texto que o senhor leu em Efésios e agora Pedro, falando aqui na primeira carta, ele está dando instruções de como a gente deve usar, né, os dons, como a gente deve administrar, né, para os outros, né, para as pessoas o dom que a gente recebeu, né. Geralmente, né, os seres humanos pensam demais em si mesmo, né, egoísmo, né? E consequência disso, pensa nele próprio, né, que eu posso ser beneficiado com esse dom, né, que eu posso receber com esse dom, né, que ele recebeu da parte de Deus. E daí então surgem tantas atrocidades, né, que a gente vê, pessoas que deveriam estar focadas em usar o seu dom para servir as outras pessoas, né, para edificação do corpo, né, estão focadas em como agradar a si mesmo, né, usando o dom que Deus deu, né. É uma maneira de usar indevidamente, né, não está usando corretamente conforme diz a palavra de Deus, né. A gente está entrando devagarzinho sobre essa questão, né? A gente vai chegar. É importante essa instrução, essa conversa para a gente ver como a gente pode usar nossos dons, né. Por isso que eu achei interessante, né, quando a gente estava aqui trocando ideia, né, da gente falar um pouco do dom no geral, para depois a gente entrar, cessou, não cessou, estão todos disponíveis ainda ou não, né? Por quê? Porque assim, ó, uma das coisas que faz com que as pessoas tenham receio acerca dos dons, sobretudo esses de cura, maravilha, profecia, é o que? É o que a gente tem visto aí acontecer na igreja, né? O uso errado, o uso equivocado do dom, né? As pessoas têm usado os dons para se autopromover, né? Para criar espetáculo, para fazer, enfim, né? E é por isso que a gente começou falando e está batendo nessa tecla, mostrando com versículos bíblicos. Não é ideia nossa, não fui eu que tirei isso da minha mente. É a Bíblia que nos ensina que é dessa forma, né? É a forma correta de se usar. Então, assim, hoje, atualmente, o que muita gente tem receio? Para ser desse jeito aí, né? O pessoal quer ir para a igreja, prestar um culto a Deus, mas na verdade ele quer sentir poder, né? Na mente dele, eu quero sentir poder, eu quero sair rodando, eu quero soltar, que nem eu brinco com os alunos, né? Soltar fogo para os olhos. É esse tipo de coisa que as pessoas buscam e querem hoje. Então, será que o dom, quando a gente falou que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, quando a gente usa o dom simplesmente para sentir, é algo gostoso, irmão, ser cheio do Espírito Santo, receber a visita do Espírito Santo, falar em línguas, é algo que, né, o falar em línguas, a Bíblia diz, nos edifica, nos deixa felizes. Falar com Deus, né, e edifica. Quer dizer, é algo que nos traz alegria. Mas será que a gente está cumprindo o propósito do dom? É por isso que muita gente fica receosa, uma barulheira, enfim, e a palavra, e o ensinamento, e o aperfeiçoamento, e o crescimento, cadê? Né? Fica só aquela empolgação.
Aí sai lá fora, que nem uma vez eu tive essa experiência, né? A pessoa chegou em mim e disse assim: nossa, irmão, que culto maravilhoso, né? Eu falei: irmão, que bênção, né? Acabou a luz, acabou a energia. Pronto. Voltamos mais uma vez. Houve um apagão. Houve um apagão aqui, né? Acho que quem estava assistindo pensou que era um arrebatamento e eu e o pastor sumimos, né? Subimos, mas não, só acabou a força mesmo. Que bom que seria, né? Hoje a gente servindo ao Senhor como diz a palavra de Deus, né? A gente espera ansioso por este momento, né, irmão? Mas, dando continuidade, então, a gente tinha parado, eu estava dando um exemplo. Certa feita, uma pessoa saiu do culto, veio até mim e disse: irmão, que culto maravilhoso! Nossa, irmão, eu senti a presença de Deus, eu estou cheio, eu estou, né? E eu falei: que bênção, né, irmão? Jesus realmente é muito bom, né? E o que o senhor ouviu da palavra? O que o senhor aprendeu? O que o senhor vai levar para o seu dia a dia? A hora que o senhor sair daqui, o que o senhor vai passar a praticar ali fora? Ah, eu não sei nem o que foi pregado. Foi tanto poder, mas eu não sei nem o que foi. Quer dizer, irmão, entenda, eu não estou falando que manifestações não são divinas, que as pessoas não têm o dom. É isso que a gente quer deixar claro. Como usar, né? Como usar. As pessoas às vezes têm o dom, mas estão utilizando de uma forma errada. É que nem às vezes eu faço a comparação. Eu vou apertar um parafuso de fenda. Aí eu quero usar um serrote para apertar o parafuso de fenda. Quer dizer, a ferramenta que eu tenho não é a adequada para aquilo naquele momento. Então assim, o dom existe? Sim. Mas nós precisamos nos policiar, aprender através da palavra o que é o dom, para que o dom serve, que momento que é o momento oportuno de usar esse dom. Para quê? Para não ficar essa bagunça. Paulo vai dizer, aí quando ele está falando dos dons, a ordem e decência, né? O culto nós estamos prestando a Deus. E olha como é bom, a gente está prestando culto a Deus e Deus está no nosso meio, está nos enchendo, está falando conosco, está nos ensinando, está nos exortando, está nos curando, está nos libertando, enfim, a multiforme graça de Deus. Tem várias maneiras de agir, mas a gente precisa ter a sabedoria necessária para não perder a essência. Né? Usar o dom de uma forma sem sentido, simplesmente, né? Normalmente esses cultos onde as pessoas, né, falam em línguas e soltam fogo pelos olhos e tal, o que acontece? Essas pessoas elas são vistas por aqueles que não conhecem a Bíblia, né, a fundo e não entendem para que serve o dom, como pessoas super espirituais. Mas na verdade, para o reino, para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, não está acrescentando nada, né? É uma emoção, um emocionalismo. A gente vê, né, muitas acompanha algumas igrejas e às vezes tem foto lá, 3 pessoas aceitaram Jesus. A gente fala, glória a Deus, né? Daí tem um outro culto, 2 pessoas aceitaram Jesus, glória a Deus. Aí passa um mês, outro pastor lá convida a gente para ir pregar lá. Aí eu falo assim, poxa vida, do jeito que tem gente aceitando Jesus naquela igreja, vai ter gente até no telhado lá, porque está todo mundo, né, ali se come. A gente chega na igreja, irmão, não tem ninguém, né, tem poucas pessoas. E isso mostra o quê? Mostra que a pessoa aceita Jesus por causa de todo aquele emocionalismo, mas ele não entende o que é Jesus, ele não entende o que é aceitar Jesus. E o apóstolo vai deixar bem claro ali que é para edificação do povo, né? Como o senhor citou a experiência. Sim. O que foi a bênção, a palavra, depois perguntou o que foi pregado. Porque aquele não teve uma momento, edificação na vida desse indivíduo, desse irmão, infelizmente. porque para que a gente vem na igreja? Para que a gente vem na igreja? Tem aí agora o movimento dos desigrejados, né? Mas por que a gente vem na igreja? A gente vem na igreja para aprender uns com os outros, para fortalecer uns aos outros, para crescermos juntos como corpo, não é isso? Aí vem todo aquele movimento, a pessoa fica, aí ela sai, aí surge um problema lá fora. Como é que ela vai lidar com esse problema?
se ela não tem embasamento na palavra, se ela não entende o que é o cristianismo, se ela não entende qual é o plano que Deus tem para a vida dela, de tirar ela daquela antiga vida e fazer dela uma nova criatura, para ela começar a praticar coisas novas, né? As coisas velhas para trás ficam, coisas novas vão ser praticadas. Se isso não é ensinado, como é que a gente vai, né? Eu lembro da passagem que Filipe chega no eunuco, né? A hora que ele sai lá de Samaria, depois de ter tido um grande sucesso na igreja de Samaria, né? Muitas almas ali e tal, ele é levado para pregar para um eunuco. E quando ele chega perto do eunuco, ele fala: entendes tu que lês? O que o eunuco fala para ele? Como é que eu vou entender se não tem quem explique? Então, assim, poder é bom, é maravilhoso, o Espírito Santo é a coisa mais preciosa, né, que nós temos, é o próprio Deus, né, no nosso meio, habitando em nós. Isso é maravilhoso. Só que quando a gente olha para a edificação da igreja, né, para aperfeiçoamento dos santos, que é a finalidade dos dons, a gente tem visto que infelizmente as igrejas têm dons, como a igreja de Corinto tinha, todos, não faltava dom para eles, só que Paulo vem escrevendo o quê? Ensinando eles a usar esses dons. Por quê? Porque eles tinham, mas não sabiam usar. E é o que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Deus quer se manifestar, Deus quer fazer, Deus quer realizar, né? Mas é preciso a gente o quê? Entender. Não somos nós que fazemos, é Deus quem faz. Deus nos dá a ferramenta, mas quem realiza, quem concretiza, quem faz é o próprio Deus. E às vezes a gente não consegue compreender isso aí, né? Uma definição, os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais, né, que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, dá à igreja, né, visando o que? A expansão, né, universal da sua obra e a edificação dos santos. Então, quando a gente olha a Bíblia e vê a qualidade, os usos do dom, a gente vê uma grande divergência aí, né, biblicamente. Né? E nós possamos sempre olhar para as Escrituras Sagradas, né, e olhar e ver de que maneira a gente está usando nossos dons, né? Se é para servir o outro, né? O pastor citou algo interessante no começo, que é acerca do amor. A gente falou do capítulo 13, né? A gente tem dons, a gente recebe dons de Deus, mas a gente está usando isso com amor? Sem o amor não funciona, né? É interessante, o verso 5 do capítulo 13, ali ele vai dar algumas características desse amor que a gente tem que buscar, né? E no verso 5 ele diz assim: não se porta com indecência, mas aqui, ó, não busca os seus interesses. Olha que interessante. Uma das características que mostra que eu tenho o amor de Deus, né, o amor divino, aquele que é necessário eu exercer até mesmo com os meus inimigos, né, este amor. Uma das características aí no verso 5 é citado, é essa: não busca os seus interesses. Então a gente está falando aqui do começo da live até agora, várias vezes, que o dom é algo que recebemos, mas que é para a gente utilizar para o próximo, não é para o nosso interesse, não é para a nossa satisfação, não é para a nossa autopromoção. Por favor, pastor, vamos. Quando o senhor fala, eu vou procurar mais um. Vamos lá. Tem vários trechos, né? Da gente... Então a gente vê isso. Paulo vai bem no meio do 12 e do 14, onde ele trabalha muito essa questão dos dons ali na igreja de Corinto. Ele vai falar dessa necessidade de tudo ser feito com amor. E a característica em uma das é essa. Então, assim, o que a gente vê hoje? Por exemplo, a pessoa diz: eu sou o profeta, eu tenho o dom de profecia. Mas aí ele vai, cobra por isso, enfim, né? Ele faz o nome dele conhecido, porque tem esse dom. E muitas vezes a profecia que ele passa não edifica, não aperfeiçoa, não ajuda em nada a igreja, né? São mais adivinhações, né, sobre a vida de alguém que hoje, em virtude, eu não estou dizendo que todo momento é assim, que todo mundo usa disso,
Mas hoje, rede social, a pessoa entra lá na página da igreja, vê lá os membros, daí procura esses membros lá na página, vê lá o que ele costuma publicar. Às vezes as pessoas desabafam, falam de um problema na rede social, aí o profeta chega ali já sabendo a história da pessoa, né? Então, que tipo de profecia que é essa? É uma profecia que busca mostrar para as pessoas que ele sabe, que ele teria alguma revelação divina para se autopromover. Então a gente está vendo do princípio até agora que a finalidade é ajudar ao próximo, é beneficiar a igreja, é beneficiar o corpo de Cristo e não nós mesmos, do princípio ao fim. Para nos fortalecer e edificar espiritualmente, né? Que é o corpo, né? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também vai falar lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, sobre o aperfeiçoamento dos crentes na caridade, do coração puro, né, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Né? Então são versículos que falam do aperfeiçoamento dos cristãos, né, na questão do amor, dos dons, para que a gente possa servir a Deus e o próximo, os outros, né, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, quando surgem os diáconos ali em Atos 6, o que a igreja estava necessitando? Olha como que a gente precisa saber o que a igreja precisa e aí utilizar aquilo que a igreja precisa. Chegaram para os apóstolos reclamando que, em virtude deles estarem pregando o evangelho, e era necessidade no momento, que algumas viúvas estavam ficando desamparadas. A igreja tinha o papel de ajudar as viúvas, né? A viúva naquele cenário, naquele contexto, naquela cultura dos tempos dos apóstolos, era alguém que não conseguia o seu próprio sustento, ela dependia da ajuda de outros. Por isso que quando falecia o marido ou o filho, a viúva normalmente ficava numa situação vulnerável, desamparada, né? E aí o que acontece? Vamos falar com os apóstolos. Os apóstolos deixam de lado o problema? Não. Aplicam aquilo que eles estavam aplicando, que era a pregação da palavra? Não. Eles levantam 6 homens, 6 ou 7? É 7. Lá está em Atos 6, os primeiros diáconos, Estevão estava lá, Filipe estava lá, né? Enfim. Mas o que eles fazem? Eles vão, buscam essas pessoas, lá tem características, cheios do Espírito Santo. Então eles vão olhar para essas pessoas e vão o quê? Levantar essas pessoas, capacitar essas pessoas para quê? Para resolver o problema da igreja, para beneficiar um grupo dentro da igreja. Tinha que ser cheio de Espírito Santo, boa reputação, conhecimento, né? Isso para servir o quê? Os outros, as viúvas, os órfãos. Imagine para servir a igreja, ministrando, pastoreando, né? O Senhor... Estou achando aqui, ó, 6,5. Ó, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então são 7. 7 diáconos foram levantados para fazer. Mas o que eles precisavam? Ó, no verso 3 do capítulo 6, ó, escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões, boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Tá vendo? Não precisava ter poder, falar em língua, dar salto, dar piruleta, não. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque eles iriam dar com um problema complicado da igreja. Imagina pessoas passando necessidade, passando fome, né? Não tendo o que comer. Eles iam cuidar disso. Eles iam pegar nas igrejas, enfim, administrar isso, para que essas viúvas não tivessem falta de mantimento. Então você vê como que às vezes escolher, usar os dons, as capacitações que Deus nos dá, ela tem que ser, a gente tem que enxergar o problema, a gente tem que ver o que está precisando. É a história que Pedro escreveu lá. A gente tem que administrar os outros como bons despenseiros. E não, vou chegar lá, Tiago vai falar isso aí, né, na epístola dele, por exemplo, alguém está com fome, eu chego, oro por ele e vou embora, não dou comida para ele. Aí em paz, né? O que acontece? Tudo bem, eu tenho dom, eu sei orar, eu creio na minha oração, eu creio que Deus pode fazer,
mas além disso eu preciso fazer algo efetivo para ajudar as pessoas, para modificar a vida das pessoas. Quando a gente estuda missiologia no curso de teologia, a gente aprende que missão não é só levar o evangelho. Nós precisamos mudar a situação estrutural das pessoas. Nós precisamos mudar a realidade de vida das pessoas. Imagina você chegar lá na África, num lugar muito escasso, pouca comida, você prega o evangelho, prega que Jesus multiplicou pão e peixe, e aquelas pessoas passando fome. Então o evangelho é pregar Jesus, mas é também o que? Atuar para que a vida das pessoas seja melhorada. E hoje, como a gente estava falando aí das igrejas atuais, a gente vê o que? A pessoa vem, enche a igreja de profecia, fala com todo mundo, fala o nome do marido, fala o nome da filha, fala de um problema, fala isso, põe a sua oferta no bolso e vai embora. Então, será que é isso que Deus quer que a gente faça na igreja? Será que Deus quer que a gente use as nossas capacitações, aquilo que Ele nos instruiu, aquilo que Ele nos deu, dessa forma? Será que é assim que Deus quer? Então, assim, a gente precisa aprender com Jesus, aprender na Bíblia, para que a gente, o quê? Cada dia mais, assim como Paulo falou, né? Serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje parece que cada um quer fazer do seu jeito, né? Da sua maneira. Dá sucesso, eu encho as cadeiras da igreja de pessoas, mas a gente precisa encher a cadeira das igrejas de salvos, transformadas, de pessoas nascidas de novo, de pessoas regeneradas, né? Geradas não mais da semente corruptível do pai e da mãe, mas da semente incorruptível. Professor, a gente falou aqui vários trechos bíblicos a respeito que tratam dos dons espirituais, né? E da maneira como a gente deve usar. Você vê que a gente já falando como a gente usa os nossos dons, a gente está falando de dons espirituais, sim, né? Sim. Através desses vários trechos bíblicos, nós acabamos de falar sobre os dons espirituais, né? Nós, com os dons, né, com as capacitações, com a edificação através dos dons que a gente usa, a gente vai batalhar com mais eficácia, né, na guerra espiritual contra o nosso adversário, contra Satanás e contra as hostes da maldade, né? A gente tem que usar as armaduras de Deus, né? Que nos dá para a gente combater, né, essa batalha, essa guerra, né? Tudo que a Bíblia nos dá de armas, né, de instrumentos para a gente realizar a obra, a gente não pode desprezar, né? Se está na Bíblia, se pessoas foram usadas daquela forma, a gente não pode desprezar, estão disponíveis. Agora sim, um dos grandes argumentos dos cessacionistas, né, não sei nem se a gente já falou, mas os cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons eles foram usados, foram derramados sobre a igreja, dados por Deus à igreja até a morte do último apóstolo, ou seja, no primeiro século. João foi o último que morreu ali por volta do ano 100. 95. Isso. Então o que acontece? Eles acham que foi até ali. É isso que eles defendem. Só que não todos os dons. Tem dons que eles acreditam que ainda existam hoje, mas outros porque perderam a finalidade. Então eles falam, né, cessou, parou, não tem mais necessidade. Aí diante de tudo que a gente falou e olhando para a igreja atual, será que a gente não precisa desses dons? Será que a gente não tem necessidade? Será que a gente pode descartar algum? Mas enfim, um dos argumentos mais usados pelos cessacionistas é que hoje não acontecem curas e maravilhas como aconteceu antigamente na igreja primitiva, né? E aí, lá na igreja primitiva, é lógico, a Bíblia relatou o que Jesus fez. Mas será que teve lugar que Jesus não realizou milagres? Ou não realizou uma quantidade maior de milagres? Vamos ler dois textos, pastor? Eu acho aqui em Mateus 6, o senhor achar... Já até sei. Mateus 12, por favor. Eu vou procurar Marcos capítulo 6. O senhor procura em Mateus 12. A gente vai ler esses dois textos só para entender. O próprio Jesus,
Será que ele não tinha dons? Será que, né? Porque os sensacionistas dizem assim: mas você tem o dom, por que você não faz? Porque a gente tem o dom, mas quem faz é Deus. Não somos nós que fazemos. Nós somos só instrumentos. Versículo 38 até o 40. 38 até o 40. Isso. Vamos lá. Lê para nós. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Você vê, chegaram até Jesus e falaram: Senhor, a gente quer ver sinal. Hoje nas igrejas parece que estão assim, né? Chega na igreja, eu quero ver poder, quero ver derramamento. Aí você viu que Jesus respondeu? Quero ver para crer, né? Quero ver sinal para crer. É o tal negócio. Cuidado de ir atrás só de sinais. Nós temos que nos firmar em Jesus Cristo, né? Sinal é bom, sentir a presença de Deus é bom, mas quando as pessoas enveredam só para isso, a sua preocupação é buscar isso e não buscar conhecer Jesus e viver uma nova vida, a pessoa perdeu o foco. Então você vê, chegaram, o que Jesus falou? Uma geração má, uma geração adúltera. Então quer dizer, por que muitas vezes a gente não vê tantos milagres hoje em dia? Porque até dentro da igreja, as pessoas que estão vindo e se dizendo cristãos, na verdade não abandonaram das suas velhas práticas. Elas são frequentadoras de templos. Eu sei que isso às vezes vai parecer meio pesado, mas nós temos que ser realistas, né? Por que milagre não acontece como acontecia antigamente? Por quê? Deus mudou? Não. Hebreus 13:8 diz, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus é eterno, é imutável, né? Não quer dizer que ele realizou vários milagres no passado, ele ficou menos poderoso. Ele foi perdendo o poder, ou ele foi ficando velhinho, né? O tempo foi passando, ele foi ficando velhinho e perdeu o poder. De forma nenhuma, é o mesmo. Então onde é que está o problema de não ter tantos sinais? Na geração. Professor, o próprio Jesus diz: olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores do que essa, não em essência, né? Ele era o próprio Deus. Sim. Mas assim, mas em quantidade, ia fazer muitas coisas. A igreja está aí até hoje. Isso é um e ponto. assim, O sensacionismo fala que cessaram, que hoje não vê mais sinais. Mostra o interesse de pessoas que estão sendo curadas, cegos estão vendo. Mas a gente vê todo dia, mortos né? sendo ressuscitados. A gente vê todo dia. A gente presencia essas Deus, coisas continua curando. Sim. Às vezes você está aí assistindo nossa live, você já deve ter recebido alguma cura. Enfim, Deus ele continua fazendo milagres. Só que como o professor falou, vamos imaginar a Bíblia. O coração mau, né? O coração mau, como que os sinais vão acontecer? Profecia, por exemplo, parou lá em Malaquias, certo? Por volta de 420 a.C. Quando é que voltou a Deus falar com o seu povo? 420 anos depois. A gente tem um período interbíblico, um período de silêncio. Deus havia cessado a sua vontade de falar, de transmitir a sua mensagem para o povo? Não. Mas por que ele parou de falar? Porque se a gente for ver na história secular, o povo, né, muito embora tivesse sido levado cativo, tivesse voltado, tivesse experimentado um castigo divino por causa da sua desobediência, por causa do seu desvio de fé, né, por serem apóstatas, por serem adúlteros, né, Deus chamava Israel de adúltero porque traía Deus com outros deuses, né? Então quer dizer, chegou um momento que Deus parou, mas não existia, Deus não tinha poder para fazer? Lógico que tinha, mas por que não houve manifestação naquele momento? Porque era uma geração má, uma geração incrédula, uma geração adúltera. Eu quero só ler um outro texto, que é Marcos 6, o verso 5 e 6, falando do próprio Jesus. E não podia
Ele não tinha poder para fazer? Tinha, mas ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, tá? Isso aqui é a terra onde Jesus nasceu, em Nazaré. Então, a incredulidade, a falta de fé, né? Ou às vezes, como a gente estava falando, do problema do uso errado do dom, ele cria na pessoa uma certa barreira. Então a pessoa está usando errado, está abusando, está fazendo, né, da forma errada, então eu não vou acreditar. O fato de pessoas estarem abusando ou usando erroneamente os dons que Deus deu, não quer dizer que Deus não dá dons aos homens. Nós precisamos acreditar, né, na atualidade dos dons que estão disponíveis para a igreja crescer, para a igreja amadurecer, para a igreja se aperfeiçoar, para a igreja crescer como corpo de Cristo, esperando a vinda, né? Esse processo de santificação, de preparação para a vinda do Senhor. Então assim, por que hoje não acontece? Basta a gente olhar. Agora dentro das igrejas, a gente dentro das igrejas que são sérias, que buscam verdadeiramente a palavra e fazer a vontade de Deus, a gente vê. Pode não ver com todo dia, mas a gente vê. Quando alguém tem um problema, ele conta o seu problema aos santos, né? Ele divide ali, a igreja ora, a igreja busca e Deus faz. Deus faz maravilha. Pode falar. Quando a gente está falando sobre a questão como usar os nossos dons corretamente, aí você pode estar perguntando, pensando assim, mas se eu usar erradamente, como assim Deus ele vai usar quem está usando o dom erradamente? Primeiro, o dom não se trata de salvação, né? Até então a palavra de Deus fala que naquele dia muitos vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, expulsamos os demônios, curamos enfermos, falamos em línguas, né? Profetizamos, dons, ele está falando de dons, sim, dons usou, né? Mas não foi salvo. Então, porque salvação tem a ver com o abandono da iniquidade, abandono de pecado. A pessoa pode ter um dom, mas ela continua a mesma vida que ela vivia. O que Jesus fala ali? Apartai-vos de mim, não vos conheço, porque praticais iniquidade. Esse é o grande problema. Então salvação realmente, muito bem colocado pelo pastor, não tem nada a ver com dom. Não é porque a pessoa tem 3, 4, 5 dons, né? Vida, né? Paulo a gente infere dos textos que ele tinha muitos dons, né? Mas ele precisou nascer de novo. Ele precisou, né, cair do cavalo, né, ter a visão de Cristo, nascer de novo e começar a praticar coisas novas para ser salvo, né? Dom não vai salvar ninguém, não. Então a gente está comentando sobre os sensacionistas, né, que deduzem que os dons espirituais cessaram, né, após a era apostólica. Hoje, de acordo com o que eles deduzem, com a geografia bíblica, com a geografia daqueles dias, né, havia chegado o Evangelho até os confins da terra, né, como havia o Senhor prometido, que o Evangelho chegaria até os confins da terra. Então, para o sensacionismo, eles acreditam que os dons espirituais se encerraram ali. Ou tem alguns que falam, porque a gente vê, tem uns que falam que realmente não existem mais dons, tem uns que falam que existem alguns, né? E aí, como o professor falou, Deus ele diminuiu o seu poder dele, não faz mais como fazia antes. O erro está em Deus, né? A gente sabe que o erro está sempre em nós, né, nos seres humanos, e não em Deus. E alguns citam o trecho bíblico que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, né? Mas quando citam esse trecho bíblico, citam um versículo isolado, né? Capítulo 13, versículo 8, mas esquece
o versículo 10, né, que diz assim, olha o que o versículo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então quando a gente olha aqui, mas quando vier o que é perfeito, será aniquilado. Aqui está descrito quando acabará os dons, né? Quando aquilo que é perfeito vir. Quem que é perfeito? Cristo, né? O Filho de Deus, ele é perfeito. E até chegar esse dia, até chegar esse tempo, precisamos ainda dos dons espirituais, né? E de todos. De todos. A igreja precisa, nós precisamos. Né, professor? Sim. E a gente vê aqui que nem aqui, nem em outro lugar, há uma evidência, né, das Escrituras que a manifestação dos dons espirituais através, né, a manifestação do Espírito Santo através dos dons cessaram. A gente não vê aqui nesse trecho bíblico e nem em outros lugares. Na verdade aí, pastor, o que acontece? A gente estava falando de finalidade, né? Quando Jesus voltar, que todos nós, né, pentecostais aí, né, acreditamos na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar para nos levar com ele, né, como João 14 descreve lá, né, não turbe o vosso coração e tal, estou indo na casa do meu pai, preparar a morada, para que onde eu estiver, vocês estejais também, enfim. Então ele vai voltar para nos buscar e levar para esse lugar. Nesse lugar, nós vamos necessitar de aperfeiçoamento? Nós vamos necessitar de edificação? Não. Profecias, línguas estranhas? Não vamos necessitar mais. Por quê? Porque nós vamos ter atingido o nosso corpo glorificado, né? Então ali vai ser o ápice do ser humano, né? O ser humano vai voltar a ser aquela criatura formada lá no Éden sem pecado. O nosso caráter é aperfeiçoado e iremos da eternidade com Cristo. O tempo de nós nos aperfeiçoarmos, né, de nós melhorarmos como pessoas, o que a teologia chama de santificação, é agora. Então, se agora nós precisamos de aperfeiçoamento, os dons estão aí para nos aperfeiçoar, né? Ele vem descrever aí que alguma coisa a gente conhece, outra não. Por quê? Porque tem coisas de Deus que a gente não vai entender. Deus é Deus, nós somos humanos, limitados. Mas o que Deus deu a revelar a nós está aí. São dons, né? É profecia, é cura, é maravilha, é sabedoria, é ciência, enfim. Estão aí descritos os dons. Aí Paulo deixa muito claro, como o senhor leu, no verso 10, ele fala um pouquinho acima que vai chegar um dia em que isso vai ser aniquilado, não vai ser mais necessário. Mas no 10 ele deixa claro, quando que vai ser aniquilado? Ele deixa muito claro, né? Quando vier o que é perfeito. E quem é perfeito? Nós não somos. Havia um justo sequer, né? Não, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos necessitam de um Salvador, não tem ninguém bonzinho aí andando na face da terra, não. Então quem é o perfeito aí que vai vir, quando vier o perfeito? Essa segunda volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai arrebatar a igreja. Vai existir mais igreja na terra? Não, acabou a igreja. A era da igreja é agora. É lá de Atos 2, quando Jesus ressuscita e pede para aqueles primeiros cristãos ficarem em Jerusalém até serem do alto revestido, e continua até hoje. Então quando Jesus voltar, a igreja é a noiva, subiu, acabou. Igreja na face da terra acabou. Acabou os dons, aí sim, não há necessidade. Por quê? Porque daí o corpo de Cristo, a igreja, os santos, já chegaram no seu final, né? Lá no céu nós não vamos continuar nos aperfeiçoando. Lá a gente já vai estar no estágio de perfeição ao lado do Todo-Poderoso, contemplando-o face a face. Então não tem mais por que ter dons lá. Então ali sim vai encerrar. Eu não vejo lógica, por exemplo, em 1 Coríntios 12:31. Paulo fala assim, portanto procurai com zelo os melhores dons. Aí no 14:1 ele vai dizer, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. O procurai aqui no grego original, ele está no imperativo presente.
Então ele dá a ideia do quê? Quando ele fala de procurar, ele está falando para os coríntios: procura hoje e continua procurando todos os dias. Uma ordenança imperativa: procura os dons. Interessante, hein? Procura os dons. Então quer dizer, a igreja de Corinto é a única igreja que ficou? Não, a igreja está aí. Ela foi se dividindo, foi expandindo, foi indo para outras terras, né? Veio para o Brasil, né? O protestantismo veio para o Brasil em 1800, né? O pentecostalismo em 1900 e pouquinho. Então quer dizer, 1906. É coisa recente, né? Mas a igreja está se expandindo. Historicamente, o professor acabou de falar agora, a gente está falando biblicamente, profeticamente, a respeito dos dons. Ele citou o pentecostalismo, o surgimento lá em 1906, em Los Angeles, né? Na rua Azusa. Mas assim, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o dom foi dado para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. O dom está aqui. Quando Paulo escreve as cartas para as igrejas, ele está falando de dons: como usar, que maneira usar, quais dons existem. Como é que a igreja ainda existe? Porque Jesus ainda não voltou, mas os dons já não existem mais. Fica algo. Se o dom é da igreja, a igreja ainda está na terra, a igreja ainda não foi arrebatada, a igreja necessita de todas as ferramentas que Deus deu para ela desde o princípio. Agora, de novo, se as pessoas estão usando errado, há muitas pessoas que pegam a Bíblia, põem a Bíblia embaixo do braço, só que interpretam versículos bíblicos erroneamente para ensinar heresia. Isso quer dizer que a gente tem que jogar a Bíblia fora porque estão usando a Bíblia errada? De forma nenhuma. Nós temos que olhar mais atentamente para as Escrituras e procurar seguir o que está nas Escrituras. Dom é a mesma coisa. Mas estão abusando, estão fazendo isso, estão tirando proveito. Cada um vai responder a Cristo naquele grande dia. A igreja de Bereia, Paulo elogiou a igreja porque eles eram nobres, né? A nobreza deles porque eles examinavam, averiguavam tudo que estava nas Escrituras Sagradas. Então, cabe a nós examinar o que está sendo pregado, né? Ouvir a pregação e ver se está de conformidade com a palavra de Deus. E a gente vê algo interessante, que os propósitos dos dons espirituais são para manifestar o quê? A graça e o poder de Deus. O senhor aí citou Atos, né? E aí veio Atos 1:8, e Lucas escreve que recebereis a virtude, né? O termo no original da palavra virtude é dunamis, significa poder real em ação. A igreja então precisa desse poder real em ação, né, para testemunhar de Cristo aos perdidos, e através da pregação, através dos dons. A igreja só existe até hoje porque o Espírito Santo está com ela, manifestando dons no meio da igreja. Porque senão o tanto de perseguição, o tanto de pessoas que são contrárias, hoje, pessoas, se pudessem, né? É que isso no Brasil, pelo menos, não vai dar ibope, né? A grande maioria se diz, pelo menos, cristã. Então, se alguém vier e falar, vou fechar as igrejas, vou proibir de ler a Bíblia, vai pegar mal, né? Mas no coração deles, pode ter certeza que eles querem o fim da Bíblia, o fim de Jesus, o fim da pregação. Mas por que a igreja ainda está aí? Né? É aquele que ainda resiste, e que a hora que ele for retirado, o iníquo vai se manifestar, né? Então a igreja só sobreviveu durante todos esses séculos, diante de tantas perseguições, né? O genuíno evangelho permaneceu, né? O pessoal queimou a Bíblia, enfim, tentaram fazer de tudo para que essa palavra não chegasse às futuras gerações, e ela chegou. E ela foi traduzida depois da reforma para várias línguas, para facilitar o entendimento. Isso é obra espiritual. Agora, como é que a igreja sobrevive sem o Espírito Santo, sem os dons, sem as capacitações, sem a ajuda do Consolador? Não tem como. A igreja por si só, ela teria sido destruída diante de toda a perseguição que teve ao longo da história. Algo importante é como a igreja sobreviveria sem o Espírito Santo, né? Sem o que ele nos dá, né? Que é o dom. Atos 1:8, como eu falei, vocês serão revestidos, né, de virtude, de poder, né? A partir do Espírito Santo também ainda acontece, né, para aqueles
creio, o principal propósito do batismo é testemunhar, né, de Cristo para alcançar os perdidos. E também foi uma promessa que a Bíblia fala, cita lá em Joel, que se cumpre aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que também não foram só para aqueles cristãos, aqueles crentes que estavam presentes ali, né? Quando a gente lê Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro vai dizer que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, né? E a todos quantos estão longe, e a todos quantos Deus, o Senhor, chamar, né? Então, esse trecho da palavra de Deus, quando fala, Pedro dizendo, diz respeito a vós, está dizendo para os seus ouvintes ali, né? A vossos filhos, a geração seguinte, e a todos quantos estão longe, as gerações subsequentes, né? Que vem até hoje. A igreja está aí salvando gente e geração a geração até a vinda de Cristo. Não crê no batismo. Não, mas ele é algo necessário para a igreja, é algo atual, é algo também que se deve ser buscado, só que também tem requisitos para conseguir, né? O tal negócio, o Espírito Santo não vai habitar numa casa onde já tem alguém habitando, né? Então nós precisamos limpar essa casa para prepará-la para que o Espírito Santo venha e habite. Agora é evidente que, né, João vai dizer, né, João Batista vai dizer que ele estava batizando ali, né, com água para arrependimento, mas viria um que era muito mais poderoso, e ele veio, e ele batizou, e como o senhor falou, aconteceu ali o Pentecostes, né, era a festa de Pentecostes, e houve a descida do Espírito Santo ali em Atos 2, mas depois Pedro, por exemplo, vai orar lá para Cornélio, e o que acontece? Derramamento do Espírito, a família de Cornélio começa a falar, né, da mesma forma que eles tinham falado, e Pedro falou, olha, o que foi derramado para nós também aconteceu com o gentio. O apóstolo Paulo, quando encontra dois discípulos, isso, ele pergunta, a gente nem ouviu falar, daí Paulo vai, fala, ora por eles e eles recebem esse 20 anos depois do Pentecostes, eles estavam reunidos lá. Então assim, a gente vê experiências, a gente sabe de pessoas sérias, não é gente que está brincando com o Evangelho, querendo tirar vantagem com o Evangelho, pessoas que são revestidas, são cheias do Espírito Santo, quando falam, quando oram, a gente sente que Deus está ali presente. Então assim, não tem como a gente negar. Agora assim, acontece uma quantidade enorme, hoje cada vez mais restrito. Por quê? Porque as pessoas perderam o foco. Primeiro, as pessoas, né, não querem saber de Jesus, né? As pessoas rejeitam. Outras que querem Jesus, mas querem Jesus como um curandeiro, querem Jesus como um porteiro, né, um abridor de porta, quer Jesus como alguém que vai abençoar financeiramente, né? Como alguém do RH, como alguém do RH que vai dar um emprego para ele. É assim que vem Jesus, né? Só que Jesus é infinitamente, ele pode fazer tudo isso? Pode, e faz. Só que o verdadeiro Jesus que a Bíblia nos apresenta é o Jesus Salvador, o Messias, o Cristo, né? O Messias no hebraico, o Messiá, e o Christos no grego, que é o Salvador, né? Então esse é o Jesus que nós precisamos conhecer, esse é o Jesus que nós precisamos seguir. E quando a gente segue fielmente esse Jesus, pode ter certeza que ele vai nos capacitar, vai nos dotar de tudo o que é possível para que nós desempenhamos, ganhemos almas, nos revistamos, tenhamos força, tenhamos sabedoria para ensinar, né, para falar. Certa feita, acho que foi Pedro, né, que falou, mas como é que a gente vai falar com esse pessoal, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, mas quando a gente chegar nessas autoridades, como é que a gente vai falar? O que Jesus disse para eles? Fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai dar a palavra que vocês têm que falar. Então assim, só que aí cuidado, porque tem uma denominação que diz que o Espírito Santo dá, então a gente não precisa estudar, porque o Espírito Santo dá. Espera um pouco, o Espírito Santo dá aquilo, faz-nos lembrar daquilo que a gente estudou, daquilo que, no caso dos apóstolos, que eles tinham visto, que eles tinham presenciado, que eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus. E para nós, a gente lê a Bíblia, aí a gente está lá no meio da rua, acontece alguma coisa, o Espírito Santo
vai nos ajudar a lembrar do que a gente leu, que tem a ver com aquela situação, para que a gente possa dar uma palavra para aquela pessoa que está necessitada. Então estudem a palavra, né? De novo, a gente acha que está chegando no final, né, pastor? Mas de novo o convite. O núcleo de teologia aqui de Jaú é um núcleo, eu posso falar, porque dou aula em outro núcleo também, muito bom também o outro, e esse também é um material muito bom, a gente consegue se aprofundar, a gente consegue aprender muito das escrituras. É difícil a gente encontrar, né, cursos presenciais. Normalmente hoje as pessoas fazem, né, através de aulas gravadas, mandam material pelo correio. É válido, mas se você não tiver outra forma de fazer, é válido. Mas imagina você estar numa sala de aula com um professor ali, ao vivo, né? Tem a dúvida, conversa, enfim, né? É difícil a gente achar um núcleo presencial. E a igreja aqui trouxe esse núcleo para Jaú, né? Um preço que é um preço acessível, tá? É conhecimento, é crescimento, é amadurecimento, é saber usar as coisas de Deus da forma correta para a glória de Deus. Então, se você tiver oportunidade, procura a página, né? A live foi transmitida na página da igreja, ali tem um contato, enfim. Procura, só clicar no botão ali do WhatsApp, mandar uma mensagem. Tá fácil, hoje é tudo fácil. Fazer a matrícula, né? Hoje é tudo fácil. Começar aí em 2024 estudando a palavra de Deus e crescendo no conhecimento bíblico, teológico. A gente falou sobre os dons, sobre como usar corretamente, a gente falou sobre o sensacionismo, a atualidade deles, né? Então aí hoje. Um tempo atrás eu escutei, para a gente encerrar, falando a respeito do dom da profecia, que também muitos acreditam que não cessaram também. Aí eu escutei até usando umas palavras assim, se é o Espírito Santo de Deus que está dando dom, a pessoa está profetizando, por que então a Bíblia manda julgar as profecias? Se não é o Espírito Santo. Espera lá. O que o apóstolo João vai ensinar na sua carta? Provai-se que todos os Espíritos são de Deus. Porque há espíritos malignos, satânicos. Satanás, se for possível, disfarça que anjo de luz para tentar enganar o respondido. Então ali o apóstolo João na sua carta. Um dos dons é discernimento de espírito, para ver se procede de Deus ou não. Se vem de Deus ou não. Tem muitos, inclusive tem muitos sinais, muitas coisas acontecendo que não são provenientes de Deus. O próprio Jesus falou muito acerca de falsos profetas. Né? João, nas suas cartas lá, né, 1ª, 2ª e 3ª João, vai trabalhar essa questão de falsos profetas, vai até falar que o espírito do anticristo já está pairando, já fala que o anticristo seria aquele que negou, né, que Cristo veio em carne. Então, enfim, tinha muita gente falando coisas como se fosse de Deus, mas na verdade não era. Como é que a gente sabe se uma profecia é ou não é de Deus? Se ela for contrária à Bíblia, esquece. Então ela tem que se enquadrar dentro da palavra. O apóstolo Paulo fala da gente julgar as profecias, não porque o Espírito de Deus não usa, ele usa, mas para ver se realmente procedem. Se elas procedem do trono de Deus. Porque existem profecias que podem ser até humanas. Eu quero algo do Senhor, porque eu gosto do Senhor, tenho amizade com o Senhor, e aí eu pego o microfone aqui e eu falo: olha, pastor Natanael, vai acontecer isso na sua vida. É um desejo meu para ele, mas Deus não mandou falar nada. Entende? Então às vezes é até humano, é um sentimento humano de desejar algo para a pessoa, né? E aí tem, lógico, a procedência maligna, né? E existe a divina. A gente não pode, se existe falso profeta, é porque existe um verdadeiro. O dom da profecia hoje não tem a mesma autoridade canônicas, né? Quando a gente olha as escrituras, que são infalíveis, né? As profecias ali, que fecha-se o plano bíblico, que Deus tinha que revelar sobre aquilo que ele queria, né? Os seus planos, usando os seus profetas ali, profetizando. Agora a igreja, ela usa para a edificação do corpo,
né? A gente está hoje pregando sobre o firmamento que os apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, a gente está na continuidade. O que nós precisamos entender, pastor, é o seguinte: a Bíblia diz que havia profecia no Antigo Testamento que ela foi encerrada em João Batista, Lucas 16:16, certo? Vai falar: a lei e os profetas foram até João, certo? Em Hebreus 1:1 vai dizer que antigamente Deus falava aos pais através, né, de várias maneiras, através dos profetas, mas hoje fala através de Jesus. E aí o sensacionista usa isso para falar: tá vendo? Não precisa de profecia, a profecia já está completa, Gênesis e Apocalipse. Sim, a profecia doutrinária, ela está pronta, prontinha. Não existe profecia hoje que vai criar doutrina, nova doutrina, não existe. Se alguém profetizar alguma coisa que não está na Bíblia, descarte. Por quê? Porque profecia não cria doutrina hoje em dia. Até um alerta: cuidado com as visões, as inovações, né? Sim. As revelações que a gente tem que ficar com a Bíblia. Vai fazer hoje dessa maneira. A gente está fundamentado na doutrina de Jesus Cristo, que é dos apóstolos. Sim. Não, eu queria, por exemplo, terminou em João, mas aí a Bíblia vai mostrar profetas. Por exemplo, Ágabo. Ágabo foi um profeta, profetizou para Paulo. Eu estou achando aqui 21. Ágabo fez uma profecia lá no capítulo 11 de Atos, verso 27 e 28, acerca de uma fome que viria sobre Jerusalém. Está vendo? É doutrina? Não, mas ele teve uma revelação do futuro para preparar a igreja. Por quê? Porque Jerusalém ia passar um momento de dificuldade. Aí aqui no 21, 10 e 11, olha só: e demorando-nos ali, Paulo está falando, tá? Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Olha aqui, um profeta, está falando, profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, o entregarão na mão dos gentios. Quer dizer, o que ele estava profetizando para o próprio Paulo? Que Paulo seria levado preso. E não aconteceu isso depois? Aconteceu. Então ele criou alguma doutrina que não. Então hoje a profecia é para quê? Que nem o pastor falou, é para edificar a igreja, é para mostrar algo que vai acontecer no futuro, para que a igreja se prepare. Mas o que vai acontecer no futuro? O que a gente sabe? Jesus vai voltar, isso está na Bíblia. Mas pode acontecer alguma coisa específica para a igreja agora, né, nesse momento, e que a igreja precisa se preparar, enfim, e aí Deus levanta alguém, né, para falar acerca desse evento futuro que vai acontecer. Para quê? Para que a igreja possa se preparar, possa estar, né, ali esperando aquilo da melhor forma, para não ser surpreendida, né, para não sofrer nenhum dano com aquilo. Então assim, é lógico que a profecia no sentido dos profetas do Antigo Testamento, que falavam acerca do que Deus queria do povo, isso já se encerrou, está na Bíblia, a doutrina. O que nós precisamos saber para a gente viver em comunhão com Deus, esperando a sua vinda e sermos salvos, já está de Gênesis a Apocalipse. Mas nós não precisamos fazer um alerta. A diferença que tem, né, entre a profecia do Antigo Testamento e o dom de profecia que existe hoje. Hoje é para alertar a igreja, para preparar a igreja, enfim, para edificar, né? Às vezes é pessoal, é uma profecia pessoal. Alguém está passando um problema, vai passar por uma cirurgia, não sei, alguma coisa, e Deus usa para falar do futuro, né? Para profetizar para aquela pessoa: olha, Deus já está cuidando, vai acontecer assim. É muito bom quando acontece isso. Sim. Uma bênção de Deus. É uma revelação. Quem não quer saber o que vai acontecer no dia de amanhã, né? É uma curiosidade humana. Só que Deus também não dá, como eu falei, Deus não dá para fazer espetáculo, show, nada disso. Deus dá com um propósito. Então quando Ele precisa revelar alguma coisa que vai acontecer, Ele vai revelar, podem ter certeza. Nada acontece sem que antes Deus revele aos seus profetas. Professor, que bênção, que maravilha. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor e aceitar esse convite. A próxima, né, a gente vai marcar aí. A gente pode convidar alguém,
escolher um tema, convidar alguém para também falar a respeito de uma corrente, de uma visão, de um pensamento. E hoje seria bom ter um sensacionista para defender, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer. Muito obrigado, professor. Eu quero agradecer a todos que acompanharam. E qualquer dúvida que ficou, enfim, às vezes as pessoas não querem perguntar, né? As pessoas às vezes acham assim, minha pergunta é... E fica nada a ver. Mas tá aí a página da igreja, né? Qualquer contato, manda aí qualquer pergunta aí, a gente, na medida do possível, aí vai esclarecendo, vai tirando dúvidas, tá bem? Professor, até então, a gente vai voltar para nossas aulas em janeiro. A gente vai voltar falando sobre doutrina de Deus, né? Muito importante. Atos e Evangelhos e escatologia, né? Escatologia é muito bom. Quero agradecer então a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?